Virgem aos 18, ela foi enganada no casamento e humilhada. Mas um milionário surgiu no altar e mudou tudo. Ele pegou um anel diante de todos e chocou a multidão. O gesto impulsivo do milionário salvou a vida dela. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O reflexo no espelho mostrava uma jovem radiante em seu vestido de noiva. Marina, aos 18 anos, ajeitava pela última vez o véu delicado que sua mãe havia usado em seu próprio casamento. Suas mãos tremiam levemente enquanto arrumava as flores do buquê de rosas brancas, presente de sua melhor amiga, Beatriz. O quarto simples da casa onde crescera estava repleto de memórias e sonhos. As paredes amareladas guardavam os segredos de sua adolescência, os póster de bandas que tanto amava, e agora testemunhavam o momento mais importante de sua vida. Ou assim ela acreditava. "Está linda, minha filha", disse Dona Helena, sua mãe, entrando no quarto com os olhos marejados. A simplicidade do vestido contrastava com a beleza natural de Marina. Seus cabelos castanhos cuidadosamente arrumados em um coque baixo, enfeitado com pequenas flores de porcelana. O caminho até a igreja estava decorado com flores brancas e laços de cetim. Marina observava pela janela do carro as ruas familiares do bairro onde crescera, seu coração batendo acelerado com a expectativa do encontro com Ricardo, seu noivo desde os 16 anos. A igreja antiga, com suas torres imponentes, estava lotada. Familiares, amigos e curiosos ocupavam todos os bancos de madeira escura. O burburinho das conversas cessou quando a marcha nupcial começou a tocar. Marina respirou fundo, segurou o braço de seu pai e começou sua caminhada pelo corredor central. Os primeiros passos foram dados com confiança, mas algo estava errado. Ricardo não estava no altar. Em seu lugar, o padre segurava um envelope branco com uma expressão preocupada. Os murmúrios começaram a se espalhar pela igreja como um vento gelado. "Onde está o noivo?" alguém sussurrou. Marina continuou, caminhando, seu sorriso vacilando a cada passo. Seu pai apertou seu braço gentilmente, tentando transmitir força. Quando chegaram ao altar, o padre entregou o envelope a Marina com mãos trêmulas. O silêncio na igreja era ensurdecedor enquanto ela abria a carta. As palavras escritas à mão, em uma caligrafia que ela conhecia tão bem, começaram a dançar diante de seus olhos. "Perdoe-me, Marina. Não posso me casar com você. Beatriz está esperando um filho meu. Partimos juntos para construir nossa vida." O mundo pareceu desacelerar. Marina ouviu o som distante de celulares sendo sacados das bolsas, flashes disparando, risadas abafadas. Sua melhor amiga e seu noivo, um filho. A traição dupla a atingiu como um tapa. Seus joelhos fraquejaram, mas antes que pudesse cair, uma presença imponente surgiu ao seu lado. Um homem alto de terno impecável cobriu seus ombros com seu paletó em um gesto protetor. Marina não o conhecia, mas havia algo em seus olhos verdes que transmitia segurança. "Permita-me tirá-la daqui, senhorita", ele disse em voz baixa, apenas para ela ouvir. Sua voz era profunda e gentil, como se entendesse exatamente a dor que ela estava sentindo. O homem fez um gesto discreto e 2 seguranças apareceram, abrindo caminho entre a multidão que agora fotografava e filmava a cena. Marina deixou-se guiar para fora da igreja, protegida pelo paletó do estranho e pela presença firme de seus pais que a seguiam de perto. Uma limusine preta aguardava na entrada. O homem abriu a porta para Marina e seus pais. "Meu nome é Gabriel Montenegro." Ele se apresentou enquanto entrava no veículo. "Sou o proprietário do Grupo Montenegro e gostaria de oferecer minha residência como refúgio até que esta situação se acalme." Marina olhou pela janela enquanto a limusine se afastava da igreja. As torres góticas foram ficando para trás, junto com seus sonhos de menina. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, mas havia algo diferente em seu choro. Não era apenas tristeza, mas também alívio. Como se de alguma forma o universo a tivesse salvado de um destino muito pior. A mansão Montenegro surgiu imponente após os portões de ferro trabalhados se abrirem.
Marina observava, ainda atordoada, os jardins meticulosamente cuidados que se estendiam até onde a vista alcançava. Fontes de mármore decoravam o caminho até a entrada principal, onde uma escadaria majestosa conduzia à porta de carvalho maciço. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Lustres de cristal iluminavam o hall de entrada, e obras de arte valiosas decoravam as paredes revestidas de papel de parede vintage. Uma governanta de meia-idade, apresentada como Senhora Rosa, aguardava com uma expressão maternal. "Preparei o quarto azul para a senhorita", disse a Senhora Rosa, conduzindo Marina e seus pais pelo corredor. "É o mais tranquilo da casa, com vista para o jardim de rosas." Gabriel Montenegro caminhava alguns passos atrás, observando em silêncio. Havia algo em seu olhar que intrigava Marina, uma mistura de proteção e melancolia que ela não conseguia decifrar. Quarto azul era um sonho em tons pastéis. Uma cama king-size com dossel ocupava o centro do ambiente e uma varanda privativa se abria para uma vista deslumbrante dos jardins. Marina sentou-se em uma poltrona vintage, ainda vestida de noiva, sentindo-se deslocada naquele cenário de luxo. "Trouxe algumas roupas que podem servir", disse a Senhora Rosa, abrindo um guarda-roupa antigo. Pertenciam à Senhora Montenegro. Sua voz hesitou levemente ao mencionar o nome. Gabriel, que observava da porta, teve um breve lampejo de dor em seus olhos. "Minha falecida esposa teria ficado feliz em ajudar", disse ele, sua voz carregada de uma tristeza contida. Os pais de Marina, após muita insistência de Gabriel, aceitaram passar a noite em outro quarto da mansão. A Senhora Rosa providenciou um jantar leve, que foi servido no quarto azul. Marina mal tocou na comida, perdida em pensamentos sobre como sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Mais tarde, quando a noite já havia caído sobre os jardins da mansão, Gabriel bateu suavemente à porta. Encontrou Marina, na varanda, ainda usando o vestido de noiva, observando as estrelas. "Às vezes, os momentos mais dolorosos de nossas vidas são, na verdade, desvios necessários", disse ele, juntando-se a ela na varanda. "Aprendi isso da maneira mais difícil." Marina olhou para ele com curiosidade. "O senhor parece falar por experiência própria." Gabriel sorriu tristemente. "Sim, minha esposa Isabel também me traiu. Partiu com meu melhor amigo, levando consigo não apenas meu coração, mas também meu filho pequeno." Ele fez uma pausa, seus olhos perdidos na escuridão do jardim. "O destino pode ser cruel, mas também pode ser surpreendentemente gentil quando menos esperamos." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Marina percebeu que havia algo familiar naquele homem, como se já o conhecesse de algum lugar. "Por que está me ajudando, Senhor Montenegro?" "Gabriel, por favor", ele corrigiu suavemente. "E quanto ao motivo, digamos que reconheço uma alma pura quando vejo uma. Tenho observado sua dedicação no trabalho voluntário na biblioteca municipal, sua gentileza com as crianças durante as sessões de leitura. Você merece muito mais do que a humilhação que sofreu hoje." Marina arregalou os olhos, surpresa por ele conhecer esses detalhes de sua vida. Antes que pudesse questionar mais, Gabriel continuou. "Tenho uma proposta para você. Não precisa responder agora, mas gostaria que considerasse." Ele se aproximou do parapeito da varanda, seus olhos verdes refletindo o brilho da lua. "Nos próximos 3 meses, preciso comparecer a diversos eventos sociais importantes. Gostaria que você me acompanhasse como minha acompanhante oficial. Em troca, garantirei que você tenha condições financeiras para reconstruir sua vida da maneira que desejar." A proposta pairou no ar como uma melodia inacabada. Marina sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de uma estranha expectativa. Havia algo no olhar de Gabriel que a fazia sentir-se segura, protegida, como se pela primeira vez naquele dia terrível, ela pudesse vislumbrar um futuro diferente do que havia planejado. Os dias na mansão Montenegro se transformaram em semanas. Marina, aos poucos, começou a emergir do casulo de tristeza que a envolvia. A Senhora Rosa tornou-se uma presença constante e reconfortante, ajudando-a a descobrir uma nova versão de si mesma.
Uma manhã, enquanto tomavam café na varanda do jardim de inverno, Gabriel surpreendeu Marina com uma série de caixas elegantes. São presentes de Isabela Montalvo, a mais prestigiada consultora de imagem da cidade, explicou ele. Ela virá hoje à tarde para conhecê-la. Isabela chegou pontualmente às 2 da tarde, trazendo consigo uma energia vibrante que parecia iluminar cada cômodo por onde passava. Alta, elegante e com um sorriso acolhedor, ela imediatamente fez Marina se sentir à vontade. Querida, você é uma tela em branco perfeita, disse Isabela, circulando ao redor de Marina com olhos analíticos. Tem uma beleza natural impressionante. Vamos apenas realçar o que já existe e adicionar um toque de sofisticação. As próximas horas foram dedicadas a uma completa transformação. Isabela ensinou Marina a caminhar com elegância, a se portar em eventos sociais, a escolher as roupas certas para cada ocasião. Mais do que isso, ajudou-a a recuperar sua autoestima. Lembre-se, dizia Isabela enquanto ajustava um vestido de seda azul no corpo de Marina. A verdadeira elegância vem de dentro. É a maneira como você se porta, como trata as pessoas, como mantém sua dignidade mesmo nas situações mais desafiadoras. Gabriel observava a transformação de Marina com um misto de admiração e algo mais profundo que ele mesmo não conseguia definir. Durante os jantares que compartilhavam, ele começou a notar como ela absorvia cada nova informação com uma sede genuína de conhecimento. Você tem uma biblioteca impressionante, comentou Marina uma noite, seus olhos brilhando ao falar dos livros que descobrira nas estantes antigas. Nunca tinha visto tantas primeiras edições reunidas. São todas suas para explorar, respondeu Gabriel, surpreso com o entusiasmo dela. Tenho um carinho especial pela literatura clássica. Vejo que você também. Marina corou levemente. Na verdade, sempre sonhei em fazer mestrado em literatura, mas as circunstâncias... E por que não agora? Gabriel interrompeu, uma ideia começando a se formar em sua mente. Às vezes precisamos perder algo para ganhar algo muito maior. As palavras de Gabriel plantaram uma semente de esperança no coração de Marina. Nos dias seguintes, entre as aulas de etiqueta com Isabela e as longas conversas com Gabriel sobre literatura, ela começou a pesquisar programas de mestrado. A transformação não era apenas externa. Marina sentia-se diferente por dentro, como se cada dia na mansão Montenegro a ajudasse a descobrir uma nova faceta de si mesma. As noites de choro foram substituídas por horas de leitura na biblioteca, onde ela e Gabriel frequentemente se perdiam em discussões sobre autores clássicos. Uma tarde, enquanto Isabela ajustava um vestido de gala preto no corpo de Marina, a consultora fez uma observação que a pegou de surpresa. Sabe, querida, em todos os meus anos de profissão, nunca vi o Sr. Montenegro tão vivo. Há algo em você que desperta nele uma luz que pensei que tinha se apagado há muito tempo. Marina sentiu seu coração acelerar com o comentário, mas antes que pudesse responder, Gabriel apareceu na porta do closet. Seus olhos encontraram os dela através do espelho e, por um momento, o tempo pareceu parar. Está pronta para seu primeiro evento social? Perguntou ele, sua voz mais suave que o habitual. O baile de gala da Fundação Cultural acontece neste fim de semana e será sua estreia na sociedade. Marina assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. O baile seria sua primeira aparição pública desde o desastre do casamento. E mais do que isso, seria a primeira vez que ela se apresentaria como a acompanhante oficial de Gabriel Montenegro. O salão do grande hotel Palácio resplandecia sob a luz de milhares de cristais. Marina respirou fundo antes de sair da limusine, sua mão repousando suavemente no braço oferecido por Gabriel. O vestido preto, uma criação exclusiva escolhida por Isabela, caía como uma segunda pele, realçando sua silhueta com elegância. Lembre-se, sussurrou Gabriel enquanto subiam os degraus de mármore. Você não é mais aquela noiva abandonada. Você é Marina Montenegro esta noite, minha acompanhante oficial. O uso de seu sobrenome junto ao dela causou um arrepio inesperado em Marina. Havia algo na maneira como Gabriel a apresentava que a fazia se sentir verdadeiramente especial,
como se ela pertencesse àquele mundo de luxo e refinamento. Ao entrarem no salão, o burburinho das conversas diminuiu momentaneamente. Todos os olhos se voltaram para o casal. Gabriel Montenegro, o empresário recluso e misterioso, raramente comparecia a eventos sociais desde o escândalo envolvendo sua ex-esposa. E agora, ali estava ele, acompanhado de uma jovem deslumbrante que ninguém reconhecia. Gabriel, que... surpresa maravilhosa! Exclamou uma senhora elegante aproximando-se. E quem é esta encantadora jovem? Carmen, permita-me apresentar Marina, respondeu Gabriel com um sorriso cortês. Marina, esta é Carmen Valdez, presidente da Fundação Cultural. Marina sorriu e cumprimentou Carmen com a graça e elegância que Isabela havia lhe ensinado. Logo estava envolvida em uma conversa fascinante sobre os projetos culturais da Fundação, demonstrando um conhecimento de literatura que impressionou a todos ao redor. A noite fluía como um sonho, até que Marina ouviu uma voz familiar. Não posso acreditar. É você mesmo? Seu sangue gelou ao reconhecer Ricardo, seu ex-noivo, parado a poucos metros. Ao seu lado, Beatriz exibia uma pequena barriga de gravidez, parecendo desconfortável em um vestido que parecia apertado demais. Gabriel, percebendo a tensão, aproximou-se ainda mais de Marina, sua presença uma fortaleza silenciosa ao seu lado. Algum problema? Perguntou ele, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Ricardo pareceu murchar diante da presença imponente de Gabriel. Nós só queríamos cumprimentar, gaguejou ele, notando pela primeira vez o poder e a influência que emanavam do homem ao lado de sua ex-noiva. Marina ergueu o queixo, um sorriso sereno em seus lábios. Ricardo, Beatriz, que surpresa encontrá-los aqui. Espero que estejam bem. Sua voz não traía nenhuma emoção, apenas uma polidez estudada que fez vários convidados próximos observarem a cena com interesse. Você está... diferente, comentou Beatriz, seus olhos percorrendo o vestido elegante e a postura confiante de Marina. Estou melhor, respondeu Marina simplesmente. Muito melhor. Gabriel escolheu esse momento para guiá-la para a pista de dança, onde uma valsa começava a tocar. Seus braços a envolveram com firmeza, mas também com uma delicadeza surpreendente. Você foi magnífica, murmurou ele em seu ouvido enquanto dançavam. Mostrou uma elegância e dignidade que eles jamais conseguirão atingir. Marina permitiu-se relaxar nos braços de Gabriel, deixando-se levar pela música. De repente percebeu que não sentia mais dor ao ver Ricardo e Beatriz. Em seu lugar havia apenas gratidão. Gratidão pelo destino que a havia livrado de um casamento sem amor e a colocado no caminho de alguém que realmente a via por quem ela era. A valsa continuou, e Marina notou como os olhares dos convidados o seguiam pela pista de dança. Havia algo diferente na maneira como Gabriel a conduzia, como se cada passo fosse mais do que apenas uma dança. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o resto do mundo pareceu desaparecer. Foi então que Marina sentiu aquele primeiro tremor no coração, aquela primeira fagulha de algo mais profundo nascendo entre eles. E, pelo brilho nos olhos de Gabriel, ela suspeitava que não estava sozinha nessa descoberta. Após o baile, a rotina na mansão Montenegro ganhou novos contornos. Marina percebeu mudanças sutis no comportamento de Gabriel. Olhares mais demorados, sorrisos mais frequentes, uma proximidade que ia além da cordialidade inicial. Durante as manhãs, ela costumava encontrá-lo no jardim de inverno, sempre com uma xícara de café e um livro diferente em mãos. Numa dessas manhãs, enquanto discutiam Jane Austen, a senhora Rosa apareceu com uma expressão preocupada. Senhor Montenegro, encontrei isto enquanto arrumava o sótão. Em suas mãos, uma caixa antiga de madeira entalhada. O semblante de Gabriel mudou instantaneamente. Ele pegou a caixa com cuidado, como se manejasse algo precioso e potencialmente perigoso. Obrigado, Rosa. Pode nos deixar a sós? Marina observou, enquanto Gabriel abria a caixa com mãos levemente trêmulas. Dentro havia fotografias antigas, cartas amareladas e um pequeno diário. São as memórias do meu casamento com Isabel, explicou ele,
sua voz carregada de emoção contida. Você nunca me contou exatamente o que aconteceu, Marina disse suavemente, sentando-se ao seu lado. Gabriel pegou uma das fotografias. Nela, um Gabriel mais jovem sorria ao lado de uma mulher elegante que segurava um bebê. Isabel era fascinante, começou ele. Nos conhecemos em uma exposição de arte em Paris. Ela era curadora, cheia de vida e ambições. Nos casamos após 6 meses de um romance intenso. Ele fez uma pausa, seus dedos acariciando a borda da fotografia. Miguel, nosso filho, nasceu 1 ano depois. Foram os momentos mais felizes da minha vida, até que... Sua voz falhou. Até que ela partiu, completou Marina gentilmente. Sim, com Augusto, meu melhor amigo desde a faculdade. Ele era nosso consultor financeiro, passava muito tempo em nossa casa. Nunca suspeitei de nada até o dia em que voltei de uma viagem de negócios e encontrei apenas um bilhete. Ela havia levado Miguel, que tinha apenas 3 anos na época. Marina sentiu seu coração apertar ao ver a dor nos olhos de Gabriel. Você nunca mais os viu? Isabel faleceu em um acidente de carro na Suíça, 2 anos depois. Miguel ficou com os avós maternos que nunca permitiram que eu me aproximasse. Ele deve ter 15 anos agora. Gabriel guardou a fotografia de volta na caixa. Desde então, mergulhei no trabalho e me fechei para o mundo. Até ver uma jovem dando aulas de literatura para crianças carentes na biblioteca municipal, disse ele, seus olhos encontrando os dela. Você me lembrou que ainda existe bondade genuína no mundo, Marina. Por meses observei sua dedicação, sua gentileza. Quando soube do seu casamento, senti uma angústia inexplicável. Marina processava cada palavra, começando a entender o quebra-cabeça que era Gabriel Montenegro. Por isso você estava na igreja naquele dia. Sim, não podia suportar a ideia de ver sua luz se apagar como a minha se apagou. Ricardo, não. Merecia você. Eu sabia sobre seus casos, suas dívidas de jogo. Tentei alertar seus pais discretamente, mas eles estavam tão encantados com a ideia do casamento. Um silêncio carregado de revelações pairou entre eles. Marina percebeu que suas mãos haviam se encontrado sobre a caixa de memórias, seus dedos entrelaçados naturalmente. Gabriel, ela começou, sua voz baixa, mas firme. Você não apenas me salvou daquela humilhação. Você me deu uma nova chance de vida, de descobrir quem eu realmente sou. Ele levantou a mão dela até seus lábios, depositando um beijo suave em seus dedos. Você me salvou também, Marina. Cada dia com você nesta casa tem trazido de volta cores que eu pensei que nunca mais veria. O momento foi interrompido por Isabela, que chegou para mais uma sessão de consultoria. Mas algo havia mudado definitivamente entre eles. As barreiras invisíveis que os separavam começavam a ruir, revelando sentimentos que iam muito além do acordo inicial que haviam estabelecido. Naquela noite, durante o jantar, Gabriel fez um anúncio que pegou Marina de surpresa. Recebi um convite para a inauguração da nova ala da ópera. Será um evento internacional com presença da realeza europeia. Gostaria que você fosse minha acompanhante especial. O modo como ele enfatizou a palavra especial fez o coração de Marina disparar. Havia uma promessa velada em seus olhos, um convite para algo muito maior do que apenas mais um evento social. O Teatro Municipal resplandecia em sua glória restaurada. Lustres centenários brilhavam sobre a multidão elegante que chegava para a inauguração da nova ala. Marina desceu da limusine usando um vestido vermelho deslumbrante, uma criação exclusiva que Isabela havia encomendado especialmente para a ocasião. Gabriel, impecável em seu smoking, não conseguia desviar os olhos dela. Desde a conversa sobre seu passado, algo havia mudado entre eles. Havia uma intimidade silenciosa, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Está nervosa? Perguntou ele enquanto subiam a escadaria de mármore. Um pouco, admitiu. Marina, mas é diferente agora, me sinto preparada. O saguão principal estava repleto de personalidades internacionais. Embaixadores, artistas famosos e membros da realeza europeia misturavam-se em conversas animadas.
Marina surpreendeu-se ao perceber que reconhecia muitos deles das aulas de etiqueta e história da arte com Isabela. Senhores, anunciou o mestre de cerimônias, a apresentação começará em 15 minutos. Por favor, dirijam-se aos seus lugares. Gabriel conduziu Marina até o camarote principal, uma posição privilegiada que oferecia vista perfeita do palco. Enquanto se acomodavam, ela notou algo diferente no comportamento dele. Uma tensão, sutil, como se estivesse prestes a tomar uma decisão importante. As luzes diminuíram e os primeiros acordes de La Traviata preencheram o teatro. Marina estava hipnotizada pela apresentação quando sentiu a mão de Gabriel buscar a sua na penumbra do camarote. O toque era gentil, quase hesitante. Marina, sussurrou ele, sua voz mal audível sobre a música. Preciso lhe dizer algo. Ela virou-se para ele, seu coração acelerando ao encontrar seus olhos verdes intensos no lusco-fusco do camarote. Estes meses com você mudaram tudo. Não consigo mais imaginar minha vida sem sua presença, sem nossas conversas, sem seu sorriso pela manhã na biblioteca. Marina sentiu sua respiração falhar. Gabriel continuou, sua voz carregada de emoção. Sei que nosso acordo inicial era apenas por 3 meses, sem envolvimento pessoal. Mas acontece que meu coração não recebeu esse memorando. Um soluço contido da protagonista no palco ecoou pelo teatro, sublinhando o momento de vulnerabilidade entre eles. Marina percebeu que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Gabriel, não diga nada ainda, ele pediu suavemente, enxugando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Há algo que preciso lhe mostrar primeiro. Do bolso interno do smoking, Gabriel retirou um envelope dourado. É sua carta de aceitação para o mestrado em literatura em Milão. Chegou esta manhã. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Como você? Eu vi seus olhos brilharem quando falava sobre esse sonho. Entrei em contato com a universidade, providenciei cartas de recomendação. O resto foi todo seu mérito, seu conhecimento, sua paixão pela literatura. A ópera atingia seu crescendo enquanto Marina absorvia a notícia. Era seu sonho se realizando, mas por que sentia uma pontada de tristeza? Não quero que você desista dos seus sonhos por mim, continuou Gabriel. Se aceitar a vaga, e eu espero sinceramente que aceite, quero que vá para Milão sabendo que tem um coração aqui te esperando. Um coração que, depois de anos, congelado, voltou a bater por sua causa. Marina olhou para o envelope em suas mãos, depois para Gabriel. A música atingia seu ápice no palco, refletindo a tempestade de emoções em seu peito. E se eu não quiser ir? Sussurrou ela. Então estaria cometendo o mesmo erro que eu cometi anos atrás. Deixar o medo impedir seus sonhos. Você é jovem, brilhante, tem um mundo inteiro para conquistar. E eu estarei aqui esperando porque pela primeira vez em anos encontrei algo pelo qual vale a pena esperar. As últimas notas da ópera ecoaram pelo teatro, seguidas por uma explosão de aplausos. Mas no camarote principal, o verdadeiro drama estava apenas começando. Marina segurava em suas mãos não apenas uma carta de aceitação, mas também seu coração dividido entre o amor nascente e o sonho de uma vida. Os dias que se seguiram à noite na ópera foram carregados de emoções contraditórias na mansão Montenegro. Marina passava horas na biblioteca, dividida entre estudar italiano e contemplar sua decisão. O prazo para responder à universidade se aproximava e cada minuto parecia pesar como chumbo em seu coração. Gabriel, fiel à sua palavra, mantinha uma distância respeitosa, embora seus olhares dissessem mais que 1000 palavras. Durante os cafés da manhã compartilhados, suas mãos ocasionalmente se roçavam ao alcançar o mesmo objeto, enviando correntes elétricas por seus corpos. Você já decidiu? Perguntou a senhora Rosa uma tarde, enquanto ajudava Marina a organizar suas roupas. A governanta havia se tornado uma confidente preciosa nos últimos meses. Meu coração está em guerra, Rosa, confessou Marina, sentando-se na beira da cama. Desde pequena sonhei em estudar literatura em uma universidade prestigiada, mas agora
Agora seu coração encontrou outro sonho, completou Rosa, com um sorriso compreensivo. Sabe, trabalhei nesta casa por 20 anos. Vi o Sr. Gabriel em seus momentos mais sombrios após a partida de Isabel. Nunca pensei que veria aquele brilho voltar aos seus olhos. Marina pegou um dos livros da pilha sobre sua escrivaninha. Uma primeira edição de O Morro dos Ventos Uivantes, que Gabriel havia lhe presenteado. Dentro, uma dedicatória escrita com sua caligrafia elegante. Para Marina, que como Catherine, tem a força de transformar tempestades em calmaria. Esta manhã encontrei isso sob minha porta, disse Marina, retirando um envelope de dentro do livro. Dentro, havia uma passagem de primeira classe para Milão e um delicado medalhão de ouro. Rosa pegou o medalhão com cuidado. Era uma peça, antiga, claramente uma joia de família. Este medalhão pertencia à mãe do Sr. Gabriel. Ele sempre disse que só o entregaria a alguém que realmente importasse. Naquele momento, Isabela entrou no quarto, carregando várias sacolas. Querida, trouxe seu vestido para o jantar beneficente de hoje à noite. Gabriel insistiu que fosse especial. Marina havia quase esquecido do evento. Seria seu último compromisso social antes do prazo final para responder à universidade. Quando Isabela revelou o vestido, um deslumbrante modelo azul noite com detalhes em prata, Marina sentiu seu coração apertar. Era exatamente como o vestido que havia descrito a Gabriel durante uma de suas conversas sobre seu conto de fadas ideal. Ele pediu que fosse feito especialmente para você, explicou Isabela, ajudando-a a experimentar. Cada detalhe foi pensado, seguindo suas preferências. Enquanto se olhava no espelho, Marina percebeu que não era apenas um vestido, era uma declaração silenciosa de amor. Gabriel havia prestado atenção em cada pequeno detalhe que ela mencionava, cada sonho que compartilhava. O jantar desta noite será no Jardim de Inverno, informou Rosa. Gabriel passou o dia supervisionando pessoalmente cada detalhe da decoração. Assim, à medida que o sol se punha, Marina se preparava com um cuidado especial. O medalhão repousava sobre seu colo, brilhando suavemente contra o tecido do vestido. Suas mãos tremiam levemente enquanto Isabela dava os últimos retoques em seu cabelo. Marina, chamou Isabela, seu tom mais sério que o habitual. Em todos meus anos como consultora, aprendi a reconhecer quando duas pessoas são feitas uma para a outra. O que você e Gabriel têm é raro. Não deixe o medo impedir você de ser feliz. Quando Marina desceu as escadas em direção ao Jardim de Inverno, seu coração batia descompassado. O que encontraria lá? Como poderia escolher entre dois sonhos igualmente preciosos? O medalhão em seu pescoço parecia pulsar com o peso da decisão que precisava tomar. O Jardim de Inverno estava transformado. Milhares de pequenas luzes cintilavam entre as folhagens, criando uma atmosfera mágica. Mesas elegantes dispostas em semicírculo cercavam uma pequena pista de dança. E no centro, uma fonte de cristal murmurava suavemente. Gabriel aguardava ao pé da escada, impecável em seu terno escuro. Seu olhar ao ver Marina descer as escadas era de pura admiração. Você está deslumbrante, disse ele, oferecendo seu braço. O medalhão fica perfeito em você. Os convidados já estavam chegando. Personalidades importantes da sociedade, todos ali para apoiar a nova ala infantil do hospital que o Grupo Montenegro estava construindo. Marina notou que, diferente dos outros eventos, este parecia mais íntimo, mais pessoal. Gabriel, chamou uma voz familiar. Era Carmen Valdez, da Fundação Cultural, acompanhada por um senhor elegante de cabelos grisalhos. Quero lhe apresentar o professor Alessandro Conti, diretor do programa de literatura da Universidade de Milão. Marina sentiu seu coração falhar uma batida. Gabriel apertou suavemente sua mão, transmitindo segurança. Senhorina Marina, disse o professor Conti com um sorriso caloroso, é um prazer finalmente conhecê-la. Sua proposta de pesquisa sobre literatura feminina do século XIX é fascinante. Raramente vemos tanto potencial em uma candidata tão jovem. Durante o jantar,
Marina se viu envolvida em uma discussão apaixonante com o professor sobre Jane Austen e as irmãs Brontë. Gabriel a observava com um misto de orgulho e melancolia, bebericando seu vinho em silêncio. "Sabe", comentou o professor Conte entre um prato e outro, "temos um programa especial de intercâmbio com outras universidades europeias. Nossos alunos podem passar um semestre em Paris, Londres ou mesmo voltar ao Brasil para pesquisa de campo." Marina percebeu o que Gabriel havia feito. Ele não estava apenas apoiando seu sonho, estava construindo pontes para que ela pudesse realizar todos eles, sem precisar escolher entre o amor e a carreira. Após o jantar, quando a música começou a tocar, Gabriel a conduziu até a pista de dança. As notas suaves de La Vie en Rose preenchiam o ar enquanto eles se moviam em perfeita sintonia. "Por que o professor Conte está aqui?" perguntou Marina suavemente. "Porque eu queria que você entendesse algo", respondeu Gabriel, seus olhos verdes fixos nos dela. "Amor verdadeiro não prende, liberta. Não quero que você escolha entre seus sonhos e o que está nascendo entre nós. Quero que você tenha tudo." Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Mas e se eu partir? E se você partir, estarei aqui", interrompeu ele gentilmente. "Milão não é tão longe. Há voos diários, videochamadas e tenho contatos na Itália que podem ajudá-la com qualquer coisa que precise. Mais importante, tem este medalhão." Seus dedos roçaram a joia no pescoço de Marina. "Era da minha mãe. Ela me disse uma vez que amor verdadeiro é como esta joia. Pode atravessar gerações, oceanos e mesmo assim manter seu brilho intacto." A música chegava ao fim, mas eles continuavam dançando, perdidos em seu próprio mundo. Os convidados observavam o casal com sorrisos conhecedores. Era impossível não notar o amor que irradiava deles. "Gabriel", sussurrou Marina, "tenho medo. Não de partir, mas de que tudo isso seja um sonho do qual vou acordar." Ele sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração derreter. "Então vamos tornar isso real. Aceite a vaga em Milão. Persiga seus sonhos. E me permita fazer parte dessa jornada, mesmo que à distância." A noite avançava, e sob as estrelas que brilhavam através do teto de vidro do jardim de inverno, Marina finalmente compreendeu que às vezes o destino nos presenteia não com escolhas, mas com possibilidades. E ali, nos braços de Gabriel, todas as possibilidades pareciam maravilhosas. O aeroporto internacional estava movimentado naquela manhã de setembro. Marina, vestida com elegância discreta, mais uma das lições aprendidas com Isabela, aguardava o embarque para Milão. Gabriel estava ao seu lado, sua presença forte e silenciosa, transmitindo a segurança que ela tanto precisava naquele momento. "Tem certeza que não quer que eu vá com você?" perguntou ele pela terceira vez, segurando sua mão com delicadeza. "Posso perfeitamente adiar algumas reuniões." Marina sorriu, tocando o medalhão em seu pescoço. "Preciso fazer isso sozinha, Gabriel. Sei que você entende." Ele assentiu, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de orgulho e saudade antecipada. A senhora Rosa havia insistido em vir se despedir também, e agora entregava a Marina uma pequena cesta com biscoitos caseiros. "Para quando sentir saudades de casa", disse a governanta, tentando disfarçar as lágrimas. "E não se esqueça de checar aquela caixa especial que coloquei na sua mala." Isabela, que havia ajudado com toda a logística da mudança, incluindo um guarda-roupa apropriado para as 4 estações italianas, dava as últimas recomendações. "Lembre-se do que conversamos sobre etiqueta europeia e não hesite em me ligar se precisar de orientação." O anúncio do embarque ecoou pelos alto-falantes. Era a hora. Marina sentiu seu coração apertar. "Gabriel, Ele a silenciou com um beijo suave, o primeiro que compartilhavam em público. "Vai ser incrível", sussurrou contra seus lábios. "Você vai conquistar Milão assim como conquistou meu coração." Marina embarcou com os olhos marejados, mas o coração cheio de esperança. Quando o avião decolou, ela abriu sua bolsa de mão e encontrou um envelope que não estava ali antes. A caligrafia elegante de Gabriel era inconfundível, para ler apenas quando estiver no ar. Dentro havia uma carta. "Minha querida Marina,
Enquanto você lê estas palavras, está literalmente voando em direção aos seus sonhos. Não poderia estar mais orgulhoso. Você transformou minha vida de formas que jamais imaginei possível. De uma noiva abandonada, se tornou uma mulher forte, independente e ainda mais extraordinária do que já era. Sei que está assustada. Mudanças sempre são assustadoras. Mas lembre-se, você tem o mundo a seus pés e um coração que bate por você do outro lado do oceano. O apartamento que aluguei para você fica próximo à universidade. É pequeno, mas tem uma biblioteca embutida que fiz questão de equipar com alguns clássicos italianos. A governanta, Senhora Lúcia, é de confiança e já está instruída a ajudá-la com tudo o que precisar. Mas o mais importante, dentro da caixa que Rosa colocou em sua mala, você encontrará um presente especial. É um diário que pertenceu à minha avó. Ela também foi estudar na Itália quando jovem, deixando para trás um amor que achava impossível. Nas páginas amareladas pelo tempo, você encontrará uma história de coragem, perseverança e um amor que superou a distância. A diferença é que nós temos a tecnologia a nosso favor. Prometo estar presente em cada conquista sua, mesmo que virtualmente. E nos fins de semana, Milão não é tão longe assim de São Paulo. Leve meu coração com você, junto com esse medalhão. E lembre-se, às vezes precisamos nos afastar para descobrir o quanto podemos nos aproximar. Com todo o meu amor. Gabriel. Marina segurou a carta contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A aeromoça que passava ofereceu um lenço com um sorriso compreensivo. Quando o avião atravessou uma camada de nuvens, Marina viu o sol brilhar com força através da janela. Era como se o universo estivesse mandando um sinal. Novos começos podiam ser assustadores, mas também podiam ser extraordinariamente belos. Ela pegou seu telefone e abriu a última mensagem de Gabriel, uma foto do jardim de inverno da mansão. Montenegro, com a legenda, seu lugar especial estará esperando por você. Ao fundo, ela podia ver a fonte onde haviam dançado pela primeira vez, agora decorada com orquídeas, suas flores favoritas. O voo seria longo, mas Marina não se sentia sozinha. Carregava consigo não apenas sonhos e esperanças, mas também a certeza de um amor que, como o medalhão em seu pescoço, havia atravessado gerações para encontrá-la. Milão recebeu Marina com um outono dourado. As ruas antigas da cidade exalavam história e romantismo, e seu pequeno apartamento no bairro de Brera era exatamente como Gabriel havia descrito, acolhedor e cheio de personalidade. A senhora Lúcia, uma senhora italiana de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, a aguardava com um autêntico risoto alla milanese. Benvenuta, signorina Marina. Il signor Montenegro mi ha parlato molto di te. Enquanto desfazia as malas, Marina encontrou a caixa mencionada por Rosa. Dentro, além do diário prometido por Gabriel, havia uma câmera fotográfica profissional com um bilhete. Para registrar cada momento desta nova aventura. Com amor. G. As primeiras semanas na universidade foram intensas. O professor Conte havia organizado um grupo de estudos especial, onde Marina logo se destacou por suas análises perspicazes da literatura romântica. Entre as aulas e os trabalhos, ela mantinha contato diário com Gabriel através de videochamadas. Como foi sua apresentação hoje? Perguntou ele numa noite, seu rosto na tela do computador transmitindo aquele olhar de admiração que ela tanto amava. Incrível! O professor Conte adorou minha análise sobre a influência de Mary Shelley na literatura gótica, respondeu. Marina, animada. Mas sinto falta das nossas discussões na biblioteca. Eu também, sorriu Gabriel. O jardim de inverno não é o mesmo sem você. Foi durante uma dessas conversas que Marina conheceu Marco, um colega italiano do programa. Adestrado, alto, charmoso e apaixonado por literatura, ele começou a se aproximar dela, com um interesse que ia além do acadêmico. Marina, você precisa conhecer a verdadeira Milão, insistiu Marco após uma aula. Que tal um café no Duomo? Posso te mostrar lugares que os turistas não conhecem. Ela hesitou tocando instintivamente o medalhão.
Desculpe, Marco, mas hoje tenho compromisso. Gabriel está vindo me visitar no fim de semana. O sorriso de Marco vacilou levemente. Ah, sim, seu protetor brasileiro. Sabe, circulam histórias interessantes sobre ele no mundo dos negócios. Dizem que sua fortuna tem origens questionáveis. Marina sentiu seu sangue ferver. Não. Acredito em fofocas, Marco. Conheço o caráter de Gabriel. Mesmo quanto tempo você realmente o conhece, às vezes as pessoas não são quem parecem ser. As palavras de Marco plantaram uma semente de inquietação em Marina. Naquela noite, enquanto relia o diário da avó de Gabriel, encontrou uma passagem que chamou sua atenção. O verdadeiro amor não precisa de provas ou explicações. Ele simplesmente é, puro e transparente como o cristal mais fino. Aqueles que tentam manchá-lo com dúvidas são os mesmos que nunca conheceram sua verdadeira força. Na sexta-feira, quando Gabriel chegou ao aeroporto de Malpensa, todas as dúvidas se dissiparam. Ele estava ainda mais bonito do que ela lembrava, carregando um buquê de orquídeas e um sorriso que iluminava todo o saguão. "Bem-vindo a Milão", disse ela correndo para seus braços. "Bem-vindo ao lar", respondeu ele, envolvendo-a em um abraço apertado, "porque lar é onde você está." Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas antigas de Milão, Marina percebeu que algumas histórias de amor são como as grandes obras de arte da cidade. Precisam de tempo e dedicação para serem construídas, mas uma vez prontas, tornam-se eternas. No terraço do seu apartamento, sob as estrelas italianas, Gabriel a surpreendeu com uma caixa de veludo azul. Dentro, um par de brincos de safira que combinavam perfeitamente com o medalhão. Para lembrar que, mesmo separados por um oceano, nossos corações batem no mesmo ritmo, disse ele, colocando os brincos delicadamente em suas orelhas. Marina sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. "Sabe o que descobri lendo o diário da sua avó? Que às vezes precisamos partir para ter certeza de onde realmente pertencemos." O inverno milanês pintava a cidade com tons de cinza e branco, mas o pequeno apartamento de Marina era um refúgio acolhedor contra o frio. As paredes da biblioteca já estavam decoradas com fotos de seus momentos com Gabriel, sorrisos compartilhados no Duomo, abraços na Galeria Vittorio Emanuele, beijos roubados nos jardins de Villa Borghese durante um fim de semana em Roma. Naquela manhã, enquanto organizava suas anotações para a aula, Marina recebeu uma mensagem inesperada de Isabela. "Querida, preciso te contar algo importante. Pode fazer uma videochamada agora?" O rosto normalmente sereno de Isabela parecia preocupado na tela do computador. "Marina, algo está acontecendo. Ricardo e Beatriz estão espalhando rumores sobre Gabriel na imprensa local." "Que tipo de rumores?" perguntou Marina, sentindo seu coração apertar. "Estão insinuando que Gabriel sabotou os negócios de Ricardo propositalmente, que ele tem conexões questionáveis. Beatriz está dando entrevistas dizendo que você e Gabriel planejaram tudo desde o início, incluindo o cancelamento do casamento." Marina sentiu o sangue gelar. As palavras de Marco sobre as origens questionáveis da fortuna de Gabriel ecoaram em sua mente. "Mas isso é absurdo. Gabriel nem me conhecia antes daquele dia." "Nós sabemos disso, querida. Mas a imprensa adora um escândalo. Gabriel está tentando proteger você, mantendo tudo longe dos jornais italianos, mas, nesse momento, uma notificação surgiu no celular de Marina. Era Marco compartilhando um link de um jornal brasileiro. A manchete fez seu estômago revirar. "Empresário misterioso. As verdades ocultas do Império Montenegro." As mãos tremendo, Marina abriu o artigo. Era uma peça sensacionalista, cheia de insinuações sobre como Gabriel havia destruído sistematicamente seus concorrentes ao longo dos anos. Ricardo aparecia como fonte principal, alegando ter provas de atividades ilícitas. "Isabela, preciso voltar ao Brasil", declarou Marina, sua voz firme apesar do medo. "Não, querida, é exatamente isso que eles querem. Gabriel está cuidando de tudo. Ele me pediu para te avisar que está a caminho de Milão." Depois de desligar a chamada, Marina encontrou várias mensagens de Marco.
Viu só, eu tentei te avisar. Precisamos conversar. Tenho mais informações. Me encontre no café da universidade em 1 hora. Marina hesitou, seu dedo pairando sobre as mensagens. Por um lado, queria defender Gabriel com unhas e dentes. Por outro, uma pequena voz em sua cabeça questionava quanto ela realmente sabia sobre seu passado. Decidida a enfrentar as dúvidas de frente, concordou em encontrar Marco. O café estava quase vazio quando ela chegou. Apenas alguns estudantes dispersos combatendo o frio com xícaras fumegantes de cappuccino. Marco já a esperava em uma mesa discreta nos fundos. Marina, sinto muito que você tenha que descobrir assim, começou ele, sua voz carregada de falsa preocupação. Mas tenho mais informações que você precisa ver. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, havia recortes de jornais antigos sobre falências misteriosas de empresas concorrentes do Grupo Montenegro, fotos de Gabriel em reuniões com pessoas de reputação duvidosa, documentos que sugeriam transações suspeitas. Como você conseguiu isso tudo? Perguntou Marina, sua voz tremendo. Marco hesitou por um momento. Tenho contatos no mundo jornalístico. E há mais. Descobri que Gabriel sabia sobre você muito antes do dia do seu casamento. Ele vinha acompanhando seus passos há meses. O medalhão no pescoço de Marina pareceu pesar 1 tonelada. Lembrou-se das palavras de Gabriel. Por meses, observei sua dedicação, sua gentileza. Por que está me mostrando isso, Marco? Porque me importo com você, Marina. Muito. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tentando tocar a dela, mas Marina recuou. Nesse momento, seu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel. Acabei de pousar em Malpensa. Precisamos conversar. Há coisas que você precisa saber, mas quero que... Ouça de mim, não de estranhos com agendas próprias. Marina levantou-se abruptamente, recolhendo suas coisas. Obrigada pela preocupação, Marco, mas preciso ir. Marina, espera. Ele está te manipulando. Você não vê? Ela parou na porta do café, virando-se para encará-lo. A única pessoa tentando me manipular aqui é você. E sabe qual é a diferença entre você e Gabriel? Ele sempre me deu a liberdade de fazer minhas próprias escolhas. Enquanto caminhava rapidamente pelas ruas, geladas de Milão, Marina sentia seu coração em turbilhão. Precisava ouvir a verdade da boca de Gabriel, olhar em seus olhos e confiar em seu próprio coração para reconhecer a verdade. A neve caía suavemente sobre Milão quando Marina chegou ao seu apartamento. Gabriel já a esperava na entrada do prédio, os flocos brancos pontilhando seu casaco escuro. Seus olhos verdes, normalmente tão seguros, carregavam uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Podemos conversar lá em cima? Perguntou, ele suavemente. A senhora Lucia, que passava pelo hall naquele momento, lançou-lhes um olhar maternal antes de discretamente desaparecer pela porta dos fundos. No apartamento, o silêncio pesava entre eles. Marina tirou o casaco coberto de neve e instintivamente tocou o medalhão, buscando coragem. Gabriel permaneceu perto da janela, observando a cidade coberta de branco. Você viu as notícias? Disse ele. Não era uma pergunta. Sim. E Marco? Me mostrou uma pasta cheia de recortes e documentos sobre você. Gabriel virou-se para encará-la, sua expressão séria. Marco? O seu colega de mestrado? Ele parece saber muito sobre você. Sobre nós. Imagino que sim, respondeu Gabriel. Um sorriso triste brincando em seus lábios. Considerando que ele é sobrinho de Augusto, o homem que fugiu com minha ex-esposa. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Descobri há algumas semanas, quando comecei a investigar quem estava por trás dessas histórias na imprensa. Marco Visconti, filho de Maria Visconti, irmã de Augusto. Ele se matriculou no mestrado especificamente para se aproximar de você. Marina caiu sentada no sofá, sua mente processando a revelação. Então tudo isso, todas essas acusações, são parte de uma vingança elaborada, completou Gabriel, sentando-se ao seu lado. Mas antes que você pergunte, sim, algumas das histórias têm um fundo de verdade.
Eu realmente observei você antes daquele dia na igreja. E sim, eu sabia sobre as dívidas de Ricardo, sobre seus casos extraconjugais. Ele pegou as mãos dela entre as suas, seu toque gentil como sempre. Quando vi você pela primeira vez na biblioteca municipal, lendo histórias para crianças carentes, algo em mim despertou. Comecei a frequentar os mesmos lugares, observando de longe sua bondade, sua luz. Quando descobri sobre seu noivado com Ricardo, fiz questão de investigá-lo. Por quê? Porque não podia suportar ver outra alma pura ser destruída por alguém indigno. Ricardo estava afundado em dívidas de jogo, tinha casos com várias mulheres, incluindo Beatriz. Eu poderia ter interferido, ter contado tudo a você, mas queria que eu descobrisse por mim mesma, completou Marina, começando a entender. Exato. Você precisava fazer suas próprias escolhas. Então sim, eu estava na igreja naquele dia preparado para te ajudar, mas jamais planejei ou causei o que aconteceu. Apenas estava pronto para ser seu porto seguro quando a tempestade chegasse. Marina levantou-se, caminhando até a estante onde guardava o diário da avó de Gabriel. E quanto às outras acusações, sobre como você destruiu seus concorrentes? Gabriel suspirou profundamente. Nos negócios, sempre fui implacável com a corrupção e a desonestidade. Quando descobria práticas ilegais em empresas concorrentes, não hesitava em usar meios legais para expô-las. Muitos faliram, sim, mas não por sabotagem, por suas próprias ações questionáveis. Como posso ter certeza? Gabriel levantou-se, juntando-se a ela perto da estante. Abra o diário na última página. Marina obedeceu. Um envelope antigo caiu de entre as páginas amareladas. Dentro, havia uma carta endereçada a ela, escrita à mão por Gabriel meses antes. Marina, se você está lendo isto, significa que as sombras do meu passado finalmente nos alcançaram. Quando me apaixonei por você, prometi a mim mesmo que seria sempre honesto. Cada documento que comprova a legalidade dos meus negócios está guardado no cofre principal do Grupo Montenegro. A senha, a data em que nos conhecemos na igreja. Porque mesmo antes de você entrar em minha vida oficialmente, aquele dia já estava marcado em meu coração como o início de algo extraordinário. Com amor eterno. Gabriel. Marina sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Gabriel as enxugou delicadamente com os polegares. Nunca pedi que confiasse cegamente em mim, disse ele. Só peço que confie no que seu coração diz quando estamos juntos. Naquele momento, olhando nos olhos do homem que havia transformado sua vida, Marina soube. Todas as provas do mundo não poderiam mudar o que seu coração já sabia, que o amor verdadeiro, como o medalhão que carregava, era feito para resistir a qualquer tempestade. A primavera chegou a Milão trazendo consigo não apenas flores, mas também renovação. Após as revelações sobre Marco, Marina mergulhou ainda mais em seus estudos, transformando toda aquela experiência em material para sua tese sobre protagonistas femininas que encontram força através da adversidade. O professor Conte ficou impressionado com a nova profundidade que ela trazia às discussões em classe. Sua análise sobre como Jane Eyre e Elizabeth Bennet enfrentam as convenções sociais tem uma perspectiva única, senhorina Marina. Parece pessoal. Em casa, o pequeno apartamento em Brera havia se transformado em um verdadeiro refúgio. A senhora Lúcia, que agora era praticamente uma segunda mãe para Marina, enchia a casa com o aroma de pratos típicos italianos e histórias sobre sua própria juventude. Sabe, Bambina, disse ela uma tarde enquanto preparavam uma lasanha juntas, quando o amor é verdadeiro, ele sobrevive a qualquer tempestade. Meu Giuseppe, que Deus o tenha, enfrentou a família inteira para se casar comigo. Eles diziam que ele, um médico respeitado, não podia se casar com uma simples filha de padeiro. Marina sorriu, pensando em como sua própria história com Gabriel desafiava expectativas. As visitas dele a Milão haviam se tornado mais frequentes desde o incidente com Marco. A cada vez que chegava, trazia não apenas presentes, mas também novidades sobre como estava lidando com as acusações falsas. Encontrei o filho de Isabel, revelou ele durante um jantar à luz de velas na varanda. Miguel está com 16 anos agora. Depois que toda essa história veio à tona, ele mesmo me procurou.
querendo conhecer a verdade. E como foi? Perguntou Marina, entrelaçando seus dedos aos dele sobre a mesa. Intenso, emocionante. Ele é um garoto incrível, sabe? Toca piano como a mãe, mas tem meus olhos. Quer conhecer você no próximo feriado. A notícia pegou Marina de surpresa. Eu? Mas... Você tem certeza? Gabriel sorriu, aquele sorriso que sempre fazia seu coração derreter. Foi ele quem pediu. Disse que quer conhecer a mulher que devolveu a felicidade ao pai dele. As semanas seguintes foram de intenso trabalho acadêmico para Marina. Sua tese estava ganhando forma e o professor Conte sugeriu que ela apresentasse parte de sua pesquisa em um importante congresso de literatura em Florença. Será uma oportunidade única, explicou ele. Editores, acadêmicos, escritores renomados, todos estarão lá. A preparação para o congresso consumia suas manhãs e tardes. À noite, durante as videochamadas com Gabriel, ela compartilhava seus medos e expectativas. E se eu não estiver à altura? Perguntou numa noite, enquanto revisava suas anotações pela 1000ª vez. Marina, a voz de Gabriel era suave, mas firme através da tela. Você enfrentou uma humilhação pública e transformou essa experiência em força. Superou conspirações e tentativas de manipulação sem perder sua essência. Sua tese sobre mulheres que encontram poder através da adversidade não é apenas uma pesquisa acadêmica, é seu próprio testemunho. Isabela, que havia voado até Milão especialmente para ajudá-la a se preparar para o congresso, concordava. Você não é mais aquela menina insegura que eu conheci, disse enquanto ajustava um elegante conjunto alfaiataria verde esmeralda. É uma mulher que sabe seu valor. Na véspera da apresentação, um buquê enorme de orquídeas chegou ao apartamento. O cartão dizia simplesmente: para a mulher que me ensinou que amor verdadeiro não é prisão, mas liberdade. Estarei na primeira fila amanhã. Com amor, G. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Marina abriu mais uma vez o diário da avó de Gabriel. Uma passagem em particular chamou sua atenção. O verdadeiro renascimento não acontece na primavera, mas no coração. É quando aprendemos que cada desafio, cada dor, cada momento de dúvida serve apenas para nos tornar mais fortes, mais verdadeiros, mais nós mesmos. Tocando o medalhão em seu pescoço, Marina sorriu para seu reflexo no espelho. Amanhã enfrentaria uma plateia de especialistas para defender sua tese, mas, diferente daquele dia na igreja há quase um ano, não estaria sozinha. Tinha o amor de Gabriel, o apoio de amigos verdadeiros, e principalmente tinha a si mesma, mais forte e mais segura do que nunca. O salão principal do Palazzo Vecchio, em Florença, estava lotado. Marina, em seu conjunto verde esmeralda, aguardava nos bastidores seu momento de apresentação. Através da cortina, podia ver Gabriel na primeira fila, elegante como sempre em seu terno italiano, conversando com o professor Conte. 5 minutos, senhorina, avisou um dos organizadores. Marina respirou fundo, repassando mentalmente seus argumentos. Sua apresentação, Heroínas Silenciosas, a força feminina na literatura do século XIX, era mais do que uma análise acadêmica, era um reflexo de sua própria jornada. O professor Conte subiu ao palco para fazer sua introdução. É com grande prazer que apresento uma das vozes mais promissoras da nova geração de pesquisadores em literatura. Sua perspectiva única sobre as heroínas clássicas tem revolucionado nossa compreensão dos textos tradicionais. Quando Marina tomou seu lugar no púlpito, a primeira coisa que viu foi o sorriso encorajador de Gabriel. Ao seu lado, para sua surpresa, estava um adolescente de olhos verdes idênticos aos dele, Miguel. A literatura do século XIX, começou ela, sua voz firme e clara, nos apresentou heroínas que, mesmo limitadas por suas circunstâncias sociais, encontraram maneiras de exercer seu poder e afirmar sua individualidade. À medida que desenvolvia seus argumentos, Marina percebeu que tinha a plateia completamente envolvida. Suas análises sobre Jane Eyre, Elizabeth Bennet e outras protagonistas reverberavam de maneira especial com a audiência. Estas mulheres, continuou ela, não são heroínas apenas por enfrentarem adversidades,
mas por manterem sua essência mesmo quando o mundo tenta moldá-las em algo que não são. Sua verdadeira força não está em vencer batalhas externas, mas em permanecerem fiéis a si mesmas. Ao final da apresentação, o auditório irrompeu em aplausos entusiasmados. O professor Conte foi o primeiro a se levantar, seguido por todo o público. Marina viu lágrimas de orgulho nos olhos de Gabriel. Durante a sessão de perguntas, uma editora renomada de Londres demonstrou interesse em transformar sua tese em um livro. Sua perspectiva é única, disse ela. Traz uma sensibilidade contemporânea à literatura clássica, sem perder a profundidade acadêmica. Após a apresentação, enquanto recebia cumprimentos dos presentes, Miguel se aproximou timidamente. Oi, disse ele. Adorei sua palestra, especialmente a parte sobre como as aparências podem enganar e como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo melhor. Marina sentiu seu coração derreter. O garoto era a imagem do pai, com a mesma intensidade no olhar. Obrigada, Miguel. Significa muito para mim. Gabriel se aproximou, envolvendo os dois em um abraço. Que tal celebrarmos com um jantar típico? Florentino. Conheço um lugar perfeito com vista para o Arno. O restaurante era um local charmoso e reservado, com terraço coberto por parreiras. Miguel, inicialmente tímido, logo se soltou compartilhando histórias sobre sua vida na Suíça e seus sonhos de estudar música. Pai, disse ele em determinado momento, por que você nunca me procurou antes? Gabriel pegou a mão do filho sobre a mesa. Porque sua mãe e seus avós deixaram claro que não me queriam em sua vida. Respeitei isso, mesmo que doesse, porque às vezes amar significa saber esperar. Como você esperou pela Marina? Perguntou Miguel com um sorriso maroto. Gabriel riu, olhando com amor para Marina. Sim, exatamente assim. O jantar se estendeu noite adentro, as luzes de Florença cintilando sobre o rio Arno como estrelas líquidas. Marina observava pai e filho interagindo, percebendo como o destino tinha formas misteriosas de consertar o que estava quebrado. Mais tarde, quando Miguel já havia se recolhido ao hotel, Gabriel e Marina caminhavam de mãos dadas pela Ponte Vecchio. Sabia que você seria incrível hoje, disse ele, parando no meio da ponte histórica. Você tem o dom de transformar dor em beleza, desafios em força. Aprendi com o melhor, respondeu ela, ajeitando o medalhão que nunca tirava do pescoço. Você me ensinou que às vezes os finais mais bonitos começam com um coração partido. Gabriel a puxou para perto, o perfume de jasmim dos jardins próximos envolvendo-os como uma carícia. E você me ensinou que alguns corações precisam ser partidos para poderem se abrir completamente para o amor verdadeiro. O sucesso de Marina no Congresso de Florença reverberou pelo mundo acadêmico. Convites para palestras começaram a chegar, e a editora londrina mostrava-se cada vez mais interessada em publicar seu trabalho. No entanto, nem tudo eram flores na primavera italiana. Uma manhã, enquanto tomava café com a senhora Lucia, Marina recebeu uma ligação urgente de Isabela. Querida, precisamos conversar. A voz da consultora soava tensa. Ricardo e Marco estão planejando algo grande. Acabei de descobrir que eles marcaram uma coletiva de imprensa em São Paulo para amanhã. Marina sentiu seu estômago revirar. Que tipo de coletiva? Dizem ter provas definitivas contra Gabriel. Documentos, testemunhas, tudo. Estão prometendo revelar o verdadeiro rosto do Império Montenegro. Naquele momento, uma notificação pipocou no celular de Marina. Era um e-mail do professor Conte. Senhorina, precisamos conversar com urgência. Recebi algumas informações preocupantes sobre sua situação. O escritório do professor estava silencioso quando Marina chegou. Conte a recebeu com uma expressão grave, um envelope pardo sobre sua mesa. Marina, começou ele, usando seu primeiro nome. Pela primeira vez, recebi isto hoje pela manhã. São documentos que sugerem que sua admissão no programa foi influenciada. Como assim? Alguém está tentando insinuar que o Sr. Montenegro usou sua influência para garantir sua vaga
no mestrado. Também há alegações sobre plágio em sua tese. Marina sentiu o sangue gelar. Mas isso é absurdo. Você mesmo orientou minha pesquisa desde o início. Eu sei, respondeu Conte gentilmente. Por isso a chamei. Não acredito em nenhuma dessas acusações. Seu trabalho é brilhante e original, mas preciso que você esteja preparada. Isso pode se tornar público a qualquer momento. Saindo da universidade, Marina ligou imediatamente para Gabriel. Para sua surpresa, ele já estava a caminho de Milão. Recebi um telefonema interessante hoje, disse ele, sua voz transmitindo uma calma calculada. Augusto, o ex-melhor amigo que fugiu com Isabel, quer me encontrar. Diz ter informações sobre quem está realmente por trás de tudo isso. Não pode ser uma armadilha? Provavelmente é, mas às vezes precisamos enfrentar as sombras para deixá-las para trás de uma vez por todas. Quando Gabriel chegou ao apartamento naquela noite, trouxe consigo uma pasta semelhante à que Marco havia mostrado meses antes. Encontrei isto no antigo escritório de Isabel, explicou ele, espalhando os documentos sobre a mesa. São registros de transações suspeitas, mas não do Grupo Montenegro. São da empresa de Augusto e Ricardo. Marina examinou os papéis com atenção. Estes números parecem indicar... Exato. Eles estavam desviando dinheiro há anos. Quando descobri, pouco antes de Isabel partir, comecei a investigar discretamente. Foi por isso que ela fugiu com Augusto, não por amor, mas para proteger o esquema deles. E Ricardo? Como ele se encaixa nisso? Era o contador que ajudava a lavar o dinheiro. Quando comecei a comprar as empresas que eles usavam no esquema, seu império começou a desmoronar. Por isso ele precisava tanto se casar com você. Sua família tem uma reputação impecável no mercado financeiro. A senhora Lúcia entrou silenciosamente, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. Seu olhar era de preocupação maternal. O que faremos agora? E perguntou Marina, servindo 2 xícaras de chá. Augusto marcou um encontro para amanhã num café próximo ao Duomo. Quer negociar os documentos verdadeiros em troca do nosso silêncio sobre o passado. Não confio nele, declarou Marina, seu instinto gritando em alerta. Gabriel sorriu, aquele sorriso que sempre acalmava seu coração. Nem eu, por isso já tomei minhas precauções. Isabela está em São Paulo com toda a documentação necessária para expor o esquema deles. Miguel está seguro na Suíça com uma equipe de segurança. E você... Eu vou com você amanhã, interrompeu Marina firmemente. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Gabriel a olhou com admiração. Você não é mais aquela noiva abandonada no altar, não é? Não, respondeu ela tocando o medalhão. Sou a mulher que você ajudou a descobrir dentro de mim mesma. E agora é minha vez de lutar por nós. A noite avançava sobre Milão, e enquanto a cidade dormia, 2 corações planejavam enfrentar as sombras do passado juntos. O medalhão no pescoço de Marina brilhava suavemente sob a luz da lua, como se também se preparasse para a batalha que estava por vir. A manhã nasceu cinzenta sobre a Piazza del Duomo. Marina e Gabriel chegaram cedo ao café indicado, escolhendo uma mesa que oferecia vista clara tanto para a praça quanto para a entrada. Isabela havia confirmado que estava tudo preparado em São Paulo. Ao menor sinal de problemas, ela liberaria os documentos para a imprensa. Nervosa? Perguntou Gabriel, notando como Marina girava o medalhão entre os dedos. Um pouco, admitiu. Ela, mas também me sinto pronta. O café começava a encher com turistas e locais quando Augusto chegou. Os anos não haviam sido gentis com ele. Seu rosto estava marcado por rugas de preocupação, e seus olhos carregavam um peso visível. Gabriel, cumprimentou ele secamente, antes de se voltar para Marina com interesse. Então esta é a famosa noiva abandonada que conquistou o coração do grande Montenegro. Sente-se, Augusto, disse Gabriel, sua voz controlada. Você disse que tinha algo para nos contar. Augusto puxou uma cadeira, seus olhos nunca deixando o rosto de Marina. Sabe, você me lembra Isabel quando mais jovem, mesma determinação no olhar. Não estamos aqui para falar do passado, interrompeu Marina firmemente. O que você quer?
Sorriso torto surgiu nos lábios de Augusto. Direto ao ponto. Gosto disso. Muito bem. Estou aqui porque Ricardo e Marco foram longe demais. Eles planejam usar a coletiva de hoje para destruir não apenas Gabriel, mas você também, Marina. Como? Assim? Vão apresentar documentos forjados sugerindo que vocês planejaram tudo desde o início. O casamento fracassado, sua entrada na universidade, tudo. Tem até falsos registros de encontros de vocês meses antes do casamento. Gabriel permaneceu impassível, mas Marina notou como seus dedos se tensionaram ao redor da xícara de café. Por que está nos contando? Faço? Perguntou ela. Porque também tenho um filho, respondeu Augusto, sua máscara de arrogância caindo por um momento. Miguel, ele finalmente está se aproximando do pai, construindo uma relação. Não posso deixar que destruam isso. Que você sugere? Questionou Gabriel. Tenho os documentos originais que provam que todas as acusações são falsas. Também tenho provas das atividades ilegais de Ricardo. Entregarei tudo a vocês com uma condição. Qual? Que meu nome fique fora disso, não pelo meu bem, mas pelo de Miguel. Ele já sofreu demais com nossos erros. Marina e Gabriel trocaram um olhar. Através dos anos de convivência, haviam desenvolvido uma comunicação silenciosa que transcendia palavras. Tudo bem, concordou Gabriel. Mas precisamos dos documentos agora. A coletiva de imprensa é em 3 horas. Augusto assentiu, retirando um pendrive do bolso. Está tudo aqui, inclusive uma carta de Isabel. Ela escreveu antes de partir. Explica tudo. Assume sua culpa. Achei que Miguel deveria ter isso um dia. Gabriel pegou o pendrive com cuidado, como se segurasse algo precioso e potencialmente explosivo ao mesmo tempo. Há mais uma coisa, continuou Augusto. Ricardo não está estável. Quando perceber que seu plano falhou, não sei do que ele é capaz. Já tomamos precauções, assegurou Marina. Isabela está em São Paulo com nossa própria documentação, pronta para agir. Um brilho de admiração surgiu nos olhos de Augusto. Você realmente não é como Isabel, é? Ela fugia dos problemas. Você os enfrenta de frente. Naquele momento, o telefone de Gabriel tocou. Era Isabela. A coletiva de imprensa havia sido cancelada. E abruptamente. Ricardo não aparecera e Marco estava irreconhecível ao telefone. O que aconteceu? Perguntou Marina. Parece que nosso contra-ataque funcionou, respondeu Gabriel, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Isabela liberou parte dos documentos para jornalistas selecionados. Ricardo e Marco devem ter sido alertados sobre o conteúdo. Augusto se levantou ajeitando seu paletó. Meu papel aqui está feito, Gabriel. Sinto muito. Por tudo. Não é a mim que você deve desculpas, respondeu Gabriel. É ao seu sobrinho que usou como peão nesse jogo sujo. Quando Augusto partiu, Marina e Gabriel permaneceram no café, observando os turistas que fotografavam a imponente catedral. Acabou? Perguntou ela suavemente. Gabriel entrelaçou seus dedos aos dela sobre a mesa. A parte ruim, sim. Mas nossa história? Essa está apenas começando. O sol finalmente rompeu entre as nuvens, lançando feixes de luz através dos vitrais da catedral. O medalhão no pescoço de Marina captou um desses raios brilhando como uma promessa de dias melhores por vir. O verão chegou a Milão trazendo consigo o encerramento de um ciclo. Marina estava nos últimos ajustes de sua tese, agora enriquecida, com um capítulo especial sobre como a literatura reflete as máscaras sociais e as verdadeiras faces do amor. O professor Conte não apenas apoiou a nova direção do trabalho, como a incentivou a transformá-lo em um livro. Sua história pessoal adiciona uma dimensão única à análise acadêmica, comentou ele durante uma reunião de orientação. Você viveu na pele o que estas heroínas literárias experimentaram, a força de se manter fiel a si mesma diante da adversidade. O contrato com a editora londrina estava assinado e o lançamento do livro estava previsto para o próximo inverno. Isabela, que havia se tornado uma amiga ainda mais próxima após os eventos recentes, já planejava uma turnê de lançamento pela Europa.
Precisamos de eventos grandiosos, insistia ela durante uma videochamada. Sua história não é apenas sobre literatura, é sobre renascimento, sobre encontrar força no amor verdadeiro. Em São Paulo, as repercussões da verdade revelada ainda ecoavam. Ricardo havia desaparecido depois que suas atividades ilícitas vieram à tona, enquanto Marco enfrentava suas próprias consequências na universidade. O professor Conte havia sido inflexível ao descobrir que ele havia tentado sabotar o trabalho de uma colega. Gabriel, por sua vez, encontrava seu próprio tipo de redenção. A carta de Isabel, encontrada entre os documentos de Augusto, havia tocado em feridas antigas, mas também trouxera um tipo inesperado de cura. Ela admitiu tudo, contou ele a Marina durante um jantar em seu apartamento. Não apenas os esquemas financeiros, mas como se arrependeu de ter usado Miguel como peão em seus jogos. Nas últimas linhas, ela pedia que eu o procurasse quando ele estivesse pronto. E agora ele está, completou Marina suavemente, servindo mais vinho. Sim, Miguel. Pediu para passar o verão conosco. Quer conhecer suas raízes brasileiras, aproximar-se da família que nunca teve chance de conhecer. A notícia fez o coração de Marina saltar. Conosco? Gabriel sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração derreter. Bem, isso me leva a uma pergunta importante. Seu mestrado está quase no fim. O livro será lançado em breve. Já pensou no que quer fazer depois? Marina brincou com o medalhão em seu pescoço, um hábito que adquirira nos momentos de reflexão. Tenho recebido algumas propostas. A Universidade de São Paulo ofereceu uma posição no Departamento de Literatura Comparada e há um convite para um doutorado em Londres. E o que seu coração diz? Meu coração? Ela olhou pela janela, para as luzes de Milão que cintilavam como estrelas terrenas. Meu coração diz que após tanto tempo buscando meu lugar no mundo, finalmente, entendi que lugar não é um ponto no mapa, é onde encontramos amor verdadeiro. Gabriel levantou-se de sua cadeira, aproximando-se dela com algo escondido atrás das costas. Então talvez seja o momento certo para isto. Ele se ajoelhou, revelando uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um anel de safira que combinava perfeitamente com o medalhão. O mesmo anel que ela havia visto em uma foto antiga no diário de sua avó. Este anel, explicou Gabriel, sua voz embargada de emoção, pertenceu a 3 gerações de mulheres Montenegro. Cada uma delas escreveu sua própria história de amor verdadeiro. Minha avó o recebeu em Veneza, depois de esperar 7 anos por seu amor de juventude. Minha mãe o ganhou em Paris numa noite de primavera. E agora? Gabriel. Marina. Sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Marina, você me ensinou que amor verdadeiro não é apenas sobre grandes gestos ou momentos dramáticos. É sobre escolher um ao outro todos os dias, sobre crescer juntos, sobre transformar até mesmo as dores em algo bonito. Você me devolveu não apenas a capacidade de amar, mas também a coragem de ser amado. Ele pegou sua mão esquerda com delicadeza. Este anel carrega histórias de amor que atravessaram gerações. Gostaria de escrever a próxima história comigo? O sol de Milão já se punha, quando Marina finalmente encontrou sua voz, embargada pela emoção. O anel de safira brilhava na caixa de veludo, refletindo não apenas a luz do crepúsculo, mas todas as histórias de amor que carregava. Sim, respondeu ela, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. 1000 vezes sim. Quando Gabriel deslizou o anel em seu dedo, algo extraordinário aconteceu. O medalhão em seu pescoço pareceu pulsar com um brilho próprio, como se as gerações de amor Montenegro estivessem abençoando aquela união. A senhora. Lucia, que obviamente estava por perto, coincidentemente ajeitando flores no corredor, irrompeu no apartamento com uma garrafa de prosecco e seu melhor tiramisu. Finalmente! Exclamou ela em italiano, abraçando os dois. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e preparativos. Isabela insistiu em organizar não apenas um, mas 2 eventos de noivado, um em Milão e outro em São Paulo.
Precisamos celebrar não apenas o amor de vocês, mas a vitória da verdade sobre as mentiras, declarou ela. Miguel foi o primeiro a receber a notícia, através de uma videochamada. Seu sorriso iluminou a tela. Já estava na hora, pai. Posso ser o padrinho. O professor Conte, ao saber do noivado, fez questão de organizar uma pequena celebração no departamento de literatura. Sua história, disse ele erguendo uma taça, é digna dos melhores romances que estudamos. A diferença é que esta é real. Numa tarde tranquila, enquanto organizavam os detalhes da mudança para São Paulo, onde decidiriam se estabelecer após o casamento, Marina encontrou uma nova entrada no diário da avó de Gabriel. A caligrafia era diferente, mais atual. Querida Marina, quando lhe dei este diário, esperava que ele a ajudasse a encontrar força nos momentos difíceis. Agora é minha vez de adicionar algumas palavras às suas páginas. Você não apenas honrou as histórias de amor da família Montenegro. Você escreveu um novo capítulo ainda mais belo. Mostrou que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre se tornar sua melhor versão ao lado dela. O anel que agora carrega em seu dedo esquerdo é mais que uma joia de família. É um símbolo de que os finais felizes não são apenas para os livros. Eles acontecem quando duas pessoas escolhem construí-los juntas, dia após dia. Com amor, Gabriel. Marina fechou o diário com um sorriso, observando como o anel e o medalhão brilhavam em perfeita harmonia. Sua jornada havia começado com um coração partido em uma igreja, mas estava terminando com um coração transbordando de amor em uma cidade que havia se tornado seu segundo lar. O sol de Milão se punha mais uma vez sobre o apartamento em Brera, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim de inverno da mansão Montenegro, em São Paulo, Gabriel supervisionava pessoalmente o plantio de novas orquídeas, as favoritas de Marina. Em breve, aquele espaço testemunharia não apenas o início de sua história, mas também sua continuação. Porque algumas histórias de amor são como os grandes clássicos